Ário, ele dizia que Jesus, ele não é Deus. Ele negava a divindade de Jesus. O arianismo, ele cresceu assustadoramente durante o período de Ário e também até os dias de hoje perdura no meio de vários judaizantes do cristianismo e de muitas seitas, como as Testemunhas de Jeová. Senhores, as Testemunhas de Jeová são seguidoras de Ário? Quem afirma isso demonstra não ter nenhum conhecimento básico sobre os ensinos de Ário. Para começar, Ário ele ensinava que o Espírito de Deus era uma pessoa. As Testemunhas de Jeová elas ensinam que o Espírito de Deus é o poder dele em ação. Só por aí já temos um ponto em questão. O segundo ponto é que Ário ele ensinava que nem o Filho conhece plenamente o Pai. As Testemunhas de Jeová elas acreditam conforme está nas Escrituras, em Mateus 11, versículo 27, João 1, 14 e 18, que o Filho conhece plenamente o Pai. Outro ponto muito interessante é que Ário ele ensinava que Jesus só era filho por adoção. As Testemunhas de Jeová elas acreditam exatamente como está nas Escrituras, que Jesus é o Filho unigênito do Pai, conforme João 1,18. Então nós temos aí pontos que já provam que as Testemunhas de Jeová não são arianistas. Você precisa estudar um pouco mais sobre o arianismo. De Jeová. Senhores, eu trago aqui para vocês a tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras, publicada pela Testemunhas de Jeová. Inclusive, está até empoeirada essa Bíblia aqui, porque eu não uso esse lixo de tradução. Eu tenho essa Bíblia aqui somente para estudos. Tem muito material de várias seitas para apologética. Vamos lá. A tradução do Novo Mundo das Escrituras é basicamente uma tradução totalmente equivocada, totalmente errônea das Escrituras, a qual eles tiram a palavra de Deus e acrescentam suas próprias ênfases, suas próprias ideias. E um dos textos muito interessantes que eles fizeram deturpação é João capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz em João capítulo 1 que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Porém, quando nós olhamos a tradução do Novo Mundo das Sagradas Escrituras, ou seja, a tradução das Testemunhas de Jeová, eles não vão dizer que Jesus é Deus, eles vão tirar essa palavra aqui e vão dizer que Jesus, ele era um Deus. Veja só, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. A palavra um Deus aqui, Deus está com D minúsculo, não vai dar aqui para vocês lerem, porque vai estar espelhado, mas a palavra um Deus está com Deus minúsculo e um Deus, ou seja, eles não acreditam que Jesus é Deus, eles negam a divindade de Cristo. A principal característica de uma seita, dentre várias, a principal é atacar a cristologia, a pessoa de Cristo. Se uma denominação, igreja, seita, livro, pastor, pregador, papa, seja o que... Ué, eu senti falta da análise gramatical de João 1.1, por que não é aceito gramaticalmente que a palavra era um Deus, ou o verbo era um Deus, como vocês dizem? Eu fiquei esperando a crítica gramatical, porque fazer crítica e não tecer logo em seguida o motivo dessa crítica é um argumento pobre, cholo, capengo. Tá, vamos lá. Você não lê nem as suas publicações. Você disse que a Bíblia das Testemunhas de Jeová está empoeirada porque você não lê. Você não lê nem as suas publicações e eu posso te provar que você não lê nem as suas publicações, as obras dos teólogos que fazem apologia ao que vocês ensinam. Olha só. Olha esse teólogo aqui, William Chamberlain, professor no Seminário Teológico Presbiteriano da sua igreja, que eu li lá nos comentários que você é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Escreveu em sua gramática do Novo Testamento. Agora vamos ver o comentário que ele teceu a respeito de João 1.1. Já que você não sabe explicar gramaticalmente João 1.1, um erudito que faz apologia ao que você ensina vai te explicar o significado de João 1.1. Ele diz: uma força qualitativa é frequentemente expressa pela ausência do artigo. Ele dá como exemplo aqui, ó, Hebreus 1.1, né? Então, os profetais. Nos profetas chama atenção para um grupo particular, enquanto em Ruió, né? No caso Hebreus 1.2, em filho chama atenção para o posto do filho como porta-voz de Deus. O que ele quer dizer aqui? A ausência do artigo definido que está presente em João 1 qualifica o verbo.
E não dá a ele a identidade, ele apenas leva a qualidade divina e não ele como o Deus. Vamos ver o resumo dele. Olha o resumo do comentário. A principal função do artigo é tornar algo definido, pode apontar algo novo na discussão ou algo já mencionado. Theos en ho logos está descrevendo a qualidade do logos, palavra em que ele possuía deidade ou divindade como unigênito de Deus, que era um espírito sendo como Deus, mas não idêntico a Jeová Deus. Aqui, ó, na página 57, An Exegetical Grammar of the Greek New Testament, ok? Então aqui ele ensina para você que não sabe como que funciona a ausência do artigo definido no grego, tá bom? Um Deus, ou seja, eles não acreditam que Jesus é Deus, eles negam a divindade de Cristo. As testemunhas de Jeová negam que Jesus é Deus ou uma divindade? Você acabou de ler aí na sua tradução das testemunhas de Jeová que Jesus era um Deus. As testemunhas de Jeová não negam que Jesus era uma divindade ou um Deus. Negam que ele é o Deus Todo-Poderoso e isso a Bíblia não ensina. O texto de João 1 que você leu, ele identifica o Deus, aquele com quem o Logos estava. Deus é uma natureza, não é uma identidade. Por exemplo, a natureza humana, né? Eu digo, por exemplo, Pedro estava com o humano e Pedro era humano. A minha intenção não é dizer que Pedro é o mesmo humano com quem aquele ele está, mas que eles compartilham da mesma natureza. Isso é tão difícil para a cabecinha de vocês entender? A Bíblia ela não ensina que Jesus é o mesmo Deus na presença com quem ele está, o mesmo texto que você leu aponta. O mesmo contexto do texto que você leu de João 18 diz que Jesus é um Deus unigênito e está ao lado do Deus Todo-Poderoso, o Pai. Por esse motivo, eu listei aqui pelo menos 5 textos bíblicos para você usar na porta da sua casa contra as testemunhas de Jeová, mostrando para eles que realmente Jesus é Deus. Como se não fosse a mesma pataquada trinitária de sempre, né? Vamos ver os textos. Estava com Deus e o verbo era Deus. Isto é claro, João coloca. Ah, sim, o primeiro texto é João 1. Já provei aqui que você não sabe nem o significado do texto, nem a interpretação do texto. A divindade de Cristo está em João capítulo 20, versículo 28. Diz assim o texto: Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Quando Tomé viu Jesus ressuscitado, ele toca nas feridas do Senhor e reconhece que o Senhor Jesus é o próprio Deus encarnado. O maior inimigo do trinitário é o contexto, né? O que Tomé teve aqui foi uma expressão de espanto, quando você vê algo que você fica espantado e diz, Deus meu Deus, e não direcionado a Jesus, chamando Jesus de meu Deus. E a prova está no contexto, olha só. Jesus não se identificou como o Deus Todo-Poderoso e nem os apóstolos dele acreditavam nisso. Olha o que diz o contexto em João 20, 17. Jesus lhe disse, pare de me segurar, porque ainda não subi para o Pai, mas vá aos meus irmãos e diga-lhes, vou subir para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Olha quem Jesus identifica como Deus, o Pai. Tá, mas aí você está falando que Tomé identificou Jesus como o Deus dele. Então se Jesus é o Deus de Tomé, quem que é o Deus de Jesus? São dois deuses? Tomé tem o Deus dele, Jesus, e mais um outro Deus? Eu quero um só texto onde Jesus se identifica como o Deus. Só um. Ele sempre se identificou como o Filho do Deus Todo-Poderoso. E olha como o capítulo de João 20, ele se encerra. Aqui seria uma excelente oportunidade para falar que Jesus é o Deus Todo-Poderoso, mas olha como se encerra. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que vocês creiam que tenham vida por meio do nome dele. Mostra que Jesus é Deus. Veja comigo o texto. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte e Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Olha o nível de desconhecimento. O título Deus não é dado só a Jesus, é dado a Jesus, a humanos, a seres divinos. Salmos 82, versículo 6 é uma prova disso. O título é dado a magistérios.
capítulo 2, versículo 6. Mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo, tornando-se